Amados, queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, você que já é ouvinte deste canal, que nos acompanha, eu quero cumprimentá-los a todos na paz de Cristo Jesus. Que esta paz permaneça e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda eternidade. Queridos, Lamentação de Jeremias, capítulo 3, o verso 22 e 23, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu quero, meus amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te recompensando e te fazendo prosperar em todos os teus caminhos. Que a mão do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre os seus afazeres. Meus amados, todos nós somos sabedores que hoje nós vivemos, somos salvos, não mais pela lei, nós somos salvos pela graça, pelas misericórdias do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Todos nós sabemos que o próprio Senhor se entregou para nos resgatar da maldição da lei. Hoje nós somos salvos pela graça. Antigamente, no tempo da lei, a pessoa, para alcançar a salvação, ele teria que cumprir as regras que a lei determinava. Antigamente, no tempo da lei, se a pessoa cometesse um pecado perante a Deus, aquela pessoa iria arcar com as consequências. Aquela pessoa poderia ser penalizado à morte, porque no tempo da lei era desta forma que as coisas funcionavam. Hoje não. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus morreu para nos dar vida, para nos resgatar. Jesus veio para nos tirar o jugo que a lei colocava em nossos ombros. Hoje nós somos salvos, hoje está mil maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor, porque a graça nos alcançou. Mas, amados, muitas pessoas têm rejeitado, têm dito não têm aceitado o sacrifício de Jesus. Aleluia! Ele nos deu para nos resgatar da lei. Nos deu a salvação pela graça. E é pela graça que nós somos salvos. É a graça de Deus que nos alcançou, não porque merecemos, mas pela sua fidelidade, pela sua bondade. E o que nós, lamentavelmente, temos presenciado nos últimos dias são pessoas abusando das misericórdias de Deus, porque eles só lembram que Deus é misericordioso, que Deus é amor,
E nós não podemos discordar disso, porque está escrito na sua palavra. Agora, eu quero lhe dizer, nesta oportunidade, que nós não devemos abusar das misericórdias de Deus, porque já tem pessoa que ele extrapola, já tem pessoas que ele vai além daquilo que Deus o permite. Tem pessoas que provocam de fato a Deus para o mal. São pessoas que abusam, não porque Deus é misericordioso, porque Deus é amor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. O mesmo Deus que as suas misericórdias se renovam todos os dias, é o mesmo Deus que se ira todos os dias com as nossas ações, com nossos métodos de agir, com as nossas formas de agir, de se comportar perante a Ele. Queridos, nós temos presenciado muito isso. Se abre o canal de uma televisão, se você abre as suas redes sociais, a gente percebe que muitas pessoas estão perdendo o temor a Deus. Muitas pessoas abusam das misericórdias de Deus. Queridos, cuidado. Pastores, servos de Deus, pessoas que se intitulam salvos em Cristo, brincando, abusando das misericórdias de Deus. A gente percebe coisas nas redes sociais, coisa que a gente olha, que a gente fica, lamentavelmente, se perguntando: isso procede de Deus? Estas pessoas são realmente de Deus? Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente percebe a brincadeira, a gente percebe a zombaria, a gente percebe pessoas que se dizem servos do Senhor, conhecedores da palavra de Deus, que não cumpre as regras, os mandamentos que a palavra de Deus, louvado seja Deus, nos deixou. Pessoas brincando com a palavra de Deus, pessoas brincando com o nome de Deus. Mas tudo isso por quê, meus irmãos? Só por causa das misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se fosse no tempo da lei, me desculpa a expressão, mas não tinha a palhaçada que hoje tem no meio cristão. Louvado seja Deus. Eu não estou falando aqui de ímpio. Eu não estou atribuindo somente as pessoas que não se chegaram a Deus, que não confessaram a Jesus. Eu estou falando aqui, lamentavelmente, de pessoas que todos os dias se congregam, estão na casa de Deus, estão na presença de Deus, estão pregando a palavra de Deus. Estou falando destas pessoas. Estou falando dessas pessoas. Isso me deixa indignado, porque são pessoas que usam a palavra de Deus, louvado seja Deus, sem mínimo respeito, sem a mínima consideração por Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que brincam com a palavra de Deus, brincam de ser crentes, salvos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso por quê, irmão? Por causa das misericórdias de Deus. Porque se fosse no tempo da lei, na antiga aliança, você não estava mais com essa palhaçada que vocês estão. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não estavam mais brincando com as coisas de Deus. Vocês já tinham sido fulminados. Vocês já tinham sido mortos. Vocês não mais existiam. Porque isso já é uma brincadeira.
Muitas pessoas usando o nome de Deus para escandalizar o Evangelho. Muitas pessoas usando o nome de Deus para se beneficiar, para obter lucros financeiros. Louvado seja o nome do Senhor. A gente já não suporta mais tanta palhaçada, queridos, no meio evangélico. Pessoas brincando com Deus. Isso me deixa revoltado. Por quê? Porque existe um provérbio, um ditado que o mundo usa. Por causa de um, todos pagam. E nós hoje, as pessoas sérias, que levam o evangelho sério, que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com a obra de Deus, sofre-se na pele por causa de um bocado de pessoas, de um bando de pessoas sem compromissos com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me desculpe a expressão das palavras, mas isso nos causa revolta, indignação, porque as pessoas estão brincando de servir a Deus. Que bom seria que a antiga aliança voltasse, porque vocês não estariam mais com esta palhaçada, usando o púlpito de igreja. Igreja hoje virou palco de ringue, de disputa, de briga, de contenda. Púlpito de igreja hoje não serve mais para se glorificar a Deus, para viver uma vida na presença de Deus. Púlpito de igreja hoje se serve para momentos de discussão. Respeitam a casa de Deus, respeitam a obra de Deus. Tenha mais compromisso com as coisas de Deus, queridos. Isso me deixa revoltado. Porque muitos de nós que estamos sofrendo para ganhar uma alma, muitos de nós que estamos sofrendo para fazer a obra de Deus, levanta-se um monte de pessoas sem compromisso com a palavra de Deus para tentar escandalizar o Evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nesta manhã, nesta oportunidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta hora. Tudo aquilo que fizemos aqui, o que praticamos aqui, Deus irá requerer de nós. Deus vai cobrar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo 22 diz: por isso que muita gente se beneficia disso aqui, ó, porque as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por causa disso. Se Deus tivesse o pensamento que o homem tem, se Deus tivesse as iniciativas do homem, do ser humano, se Deus voltasse o tempo da antiga aliança, vocês não estavam mais da forma que estão. Porque no tempo da aliança, da antiga aliança, a misericórdia ainda não tinha se manifestado. Não tinha se manifestado. As misericórdias de Deus não tinham ainda se manifestado. Vocês já teriam sido fulminados. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. Pense em um Deus bondoso, grandioso, paciente, longânimo, compassivo, e muitas pessoas se aproveitam desta situação. Muitas pessoas se deleitam nesta bondade de Deus, nas misericórdias do Senhor,
mas é aquele que já lhe disse e vou voltar a lhe reiterar. O mesmo Deus que é misericordioso, o mesmo Deus que é bom, o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que dá o castigo. Ah, meu irmão, mas Deus no tempo de hoje não age mais da forma como ele agia antigamente. Não brinque, não brinque, porque você pode estar insultando a Deus com as suas brincadeiras. Então, perceba-se bem que o Deus que é amor, ele também é justiça. E já tem muita gente brincando demais com a coisa. Já tem muita gente não levando a coisa sério, como é para se levar. Então, o próprio versículo diz que as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Não se apoie em tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Renova-se cada manhã. As misericórdias de Deus renova-se cada manhã. Louvado seja Deus. Grande é a tua fidelidade. Versículo 23 diz que grande é a fidelidade de Deus. Então, ele não pode negar as suas misericórdias. E por causa disso, tem muitas pessoas brincando. Eu quero só lhe dizer mais uma vez isso aqui que eu comecei e não terminei. Deus não tem o pensamento humano. Deus não pensa como pensa o homem. Porque se pensasse, se ele agisse com os mesmos parâmetros que o homem age, talvez você não estava mais ou não estava mais da forma que você está. Você já teria tido um fim trágico. Mas que bom que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã, todos os dias. Louvado seja Deus. Então, meu amado, eu peço a você que deixe o seu comentário nesta mensagem, deixe a sua opinião, ative o sino das notificações, deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. Fique na paz e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.